Olá, pessoal, tudo bem? Bem, na parte anterior da aula, a gente viu como que a gente tem produto escalar entre vetores, como que esse produto escalar está relacionado de alguma forma com o comprimento desse vetor, né? E daí, se está relacionado com o comprimento do vetor, a gente também consegue aí ter noção de ângulo entre vetores, né? E daí, com o ângulo entre vetores, a gente consegue fazer aí diversas coisas. Uma delas é a gente conseguir projetar um vetor em outro vetor, né? Então, por exemplo, o que está acontecendo aqui nesse desenho aqui que eu coloquei, falando sobre projeção de vetores, né? A gente tem que a projeção de um vetor ortogonal, isso daqui é importante, né? Essa projeção, ela tem um ângulo de 90 graus aqui, sob a direção do vetor v. Então, eu tenho um vetor u aqui, que é esse vetor aqui, e eu vou projetar esse vetor numa outra direção, tá? E daí eu descubro, né, quem é esse vetor aqui em vermelho aqui, né? Ou seja, é como se eu tivesse, é o que eu estou fazendo, eu estou projetando esse vetor azul, u, nesse vetor vermelho v, que está na mesma direção de v, né? Então eu tenho esse vetor projeção v de u. Bem, isso daqui, pessoal, é como se você estivesse pensando num sol ao meio-dia, né? E daí o sol ao meio-dia tem lá um pedacinho de madeira inclinado, e aí esse sol do meio-dia projeta a sombra dele. Então essa projeção é exatamente essa sombra, tá? Então, para alguns tipos de problemas é bem interessante a gente conseguir calcular aí essa projeção, tá? E é uma ideia muito tranquila de se pensar. A fórmula, embora a fórmula final seja essa que está descrita aqui nessa caixa verde, né? Então, eu tenho aqui que a projeção de U é U escalar V, dividido pelo comprimento de V ao quadrado vezes V, ou se a gente pensar aqui nos versores, né? A gente tem um problema aqui mais simplificado, né? Mais compacto. Pois bem, como é que a gente faz essa conta? A primeira coisa que a gente tem que a gente pensa aqui quando a gente tem projeção olha lá o triângulo retângulo de novo, né? Ou seja, olha lá Pitágoras de novo, né? Então eu tenho um lado aqui que é o meu vetor u, o outro lado é a minha projeção de u na direção v, né? Que está aqui, e aí eu posso completar esse triângulo com esse vetor aqui que eu chamei de n, tá? Esse n aqui vem de normal, tá? Esse vetor normal, em geral, ele vai ser um vetor que é ortogonal a algo que eu estou com interesse a ele. Ortogonal, como a gente lembra, é 90 graus aqui, ok? A gente tem aí um ângulo de 90 graus. Bem, o que que dá para a gente fazer aqui? Ah, professor, dá para usar Pitágoras. Beleza. Só que eu vou fazer até um pouco melhor do que isso. Eu vou pegar o ângulo aqui, vou ignorar essa normal, né? E vou calcular simplesmente a minha projeção com U. Por quê? Porque, bem, a gente consegue escrever o cosseno de θ, por definição, como sendo o comprimento, né, da projeção do vetor u sobre o vetor v, tá? Tudo isso dividido pela hipotenusa, que é o comprimento de u, né? Então, bem tranquilo. Bem, o que que dá para a gente fazer aqui? Eu estou interessado em saber quem é a projeção, né? Então, pelo comprimento dela, eu tenho a projeção de u no vetor v é igual ao comprimento de u vezes o cosseno de θ. Só que quem é o cosseno de θ, pessoal? Bem, o cosseno de θ, conforme a gente viu antes, ele é u escalar v dividido pelo comprimento de u vezes o comprimento de v, ok? Bem, olha só, u com u, então eu posso cortar esse cara aqui, tá? Então, por fim, a minha última relação que eu tenho é que a minha projeção de u em v, o comprimento dela é u escalar v
dividido pela norma de V, certo? Já que eu cortei a norma de U. Só que daí, pessoal, eu estou interessado em saber essa projeção, eu não estou querendo saber só o tamanho dela, só o comprimento dela, né? Eu quero saber qual que é o vetor ali. Bem, com o tamanho, eu tenho já uma noção de como conseguir isso, né? Porque daí eu tenho o seguinte, a projeção aqui de U em V, então, ela é aquele comprimento desse cara aqui multiplicado pelo versor de V. Vamos lembrar, o versor de V é aquele vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, só que tem tamanho 1. Se eu multiplicar ele pelo tamanho que eu quero, ele vai ficar no vetor do tamanho que eu quero, tá? Então, por ele já ter tamanho 1, eu já multiplico por ele. Então, eu posso dizer aqui, então, que esse cara aqui vale, né? Eu tenho o escalar V, tá? Sobre norma de V, que esse é o tamanho da projeção, vezes o versor, né? Que é o V chapéu. A gente já tinha falado. Bem, aí eu posso abrir isso daqui em duas direções. A primeira delas aqui, eu posso pegar o V, esse cara que está aqui no escalar, e dividir por esse número. Então eu vou ter o escalar no versor V chapéu. Lembrando que isso aqui é um número, e esse número multiplica V chapéu. Ou então eu posso abrir tudo sem versores, né? Então eu tenho o escalar V, isso daqui é um número, dividido pela norma de V, e aqui o V chapéu, ele é vetor V, dividido pela norma de V. Como aqui eu já tenho, eu vou só elevar ao quadrado, tá? E aí a gente chega exatamente nessas duas fórmulas aqui. Então perceba o que a gente usou. Para eu definir projeção, eu usei já o conhecimento que eu sabia para calcular ângulo de vetores. Então, o ângulo de vetores é o comprimento da projeção, dividido pelo comprimento do vetor U, que é aquele que vai ser projetado, né? E daí, depois, eu descubro o tamanho dele, né? O comprimento dele. Quando eu pego esse comprimento e multiplico pelo versor daquela direção, eu estou obtendo exatamente o tamanho de vetor que eu quero naquela direção, tá? Então, eu tenho aí a projeção de U em V, que vai ser, pelas contas que a gente fez, exatamente uma dessas duas possibilidades aqui. Tá? Então, se você, professor, eu prefiro trabalhar com versor. Beleza. Não, professor, eu prefiro trabalhar com o vetor e com o comprimento dele. Beleza também, tá? São a mesma coisa. Bem, além da projeção do vetor, antes da gente fazer um exercício sobre isso, a gente também tem a reflexão, tá? E aí, essa reflexão ortogonal é como se eu estivesse fazendo a projeção, só que esse meu vetor V vai ser um espelho, tá? Então, é como se esse U estivesse se olhando no espelho. Como que vai ser a reflexão dele? Vai ser uma reflexão que é simétrica, né? Com relação a esse vetor V, tá? Então, o que a gente tem aqui é basicamente o quê? Né? Que a gente tem esse vetor U, a gente tem aqui a projeção, que a gente já sabe calcular, tá? E, bem, aqui, só para vocês perceberem aqui, esse ângulo também é θ, tá? Por que esse ângulo também é θ? Porque esse ângulo, ele é da reflexão, né? Então, eu reflito com o mesmo ângulo. Beleza? Então, esse cara aqui, esse vetor aqui para baixo, é a minha reflexão. Como é que eu posso calcular ele? Bem, aqui a gente usa uma sacada do paralelogramo, né? Bem, eu sei que essa reflexão tem o mesmo comprimento de U, tá? Então, de cara, bem, quando você se olha no espelho, o espelho está certinho e tudo mais, o seu tamanho é o mesmo, né? Então, isso daqui vai dar que o comprimento de U é a mesma coisa do comprimento da reflexão de U no meu vetor V, tá? Beleza, como ele é o mesmo comprimento, ou seja, esse comprimento é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, tá? O que eu posso calcular? Eu posso calcular esse vetor aqui em cima, que vai ser mais fácil, usando a regra do paralelogramo. E aí, eu sei que essa projeção aqui, e por eles terem o mesmo tamanho, isso daqui é isso daqui, eu sei que esse paralelogramo aqui tem uma certa propriedade que esse cara que está bem aqui é o centro desse paralelogramo, certo?
Bem, com isso eu sei que isso aqui é projeção e esse cara aqui também é projeção. Então, essa minha diagonal aqui, ó, desse diamante aqui, ele, ele é duas vezes a minha projeção. E daí, qual a sacada que eu uso? Eu uso exatamente isso daqui, olha. Bem, se eu inverter o meu U, né? Se eu colocar aqui o valor de menos U. Então, se eu tiver menos U aqui. Quando eu somo menos U com duas vezes a projeção, eu tenho exatamente o vetor soma, é a minha referência. Bem, então dessa forma, a gente chega exatamente nessa fórmula, né? Que a reflexão de o meu vetor U sob o espelho, né? Vou chamar esse vetor de espelho V. Isso daqui vai ser igual a simplesmente duas vezes a projeção de V em U, né? O dobro dessa projeção menos o próprio vetor U, tá? E daí então fica bem tranquilo de calcular, né? Como a projeção a gente já sabe, já, né? Como que ela funciona. Então é basicamente a gente utilizar essas fórmulas em conjunto, tá? Legal, né? Bem, onde que a gente consegue utilizar projeção, reflexão? Pessoal, muito disso a gente consegue usar em questões de telas de computador. Então, quando você pensa que você tem uma imagem em 3D, na verdade a gente está vendo uma projeção no 2D, né? Então, um filme, por exemplo, um filme qualquer coisa que esteja passando na televisão, aquilo é uma projeção no 2D. Espelho, né? Então, quando você está vendo no espelho, você está vendo uma reflexão sua, né? Então, tudo isso daí são considerados aí aplicações aí de vetores, de projeção de vetores, de reflexão de vetores, beleza? Então, por exemplo, pensa que você está fazendo um game, criando um jogo de videogame. Bem, você tem que pensar que o seu usuário está enxergando uma projeção. Mesmo que você combine tudo em 3D, ele tem que enxergar uma projeção. Essa projeção tem que ser boa o suficiente. E aí, quando você tem um jogo que você tem água, por exemplo, água ou espelho, você tem a reflexão do seu personagem naquele espelho. Então, aquele personagem que era um vetor, por exemplo, pensa um stick, né? Aqueles bonequinho de tipo esse bonequinho aqui, né? Ele pode ser considerado alguns vetores, né? Então, se ele se vê no espelho, eu tenho que basicamente fazer a reflexão de acordo com esse vetor, né? Então, tem bastante coisa aí que dá para a gente fazer. Beleza? Mas vamos devagar. Vamos então, vamos fazer um exemplo disso, tá? Beleza, eu vou pegar dois vetores do R2 mesmo, para a gente ver como que seria. Então, eu tenho o vetor U, sei lá, vou colocar aqui 3 e 4, tá? O vetor V, eu vou colocar ele como um vetor, sei lá, pode ser 4 menos 1, por exemplo, tá? Então, coloquei dois vetores aqui. Bem, como que a gente vai fazer esse problema? Eu quero calcular a projeção e a reflexão do vetor U no vetor V. E aí, depois, eu vou fazer o contrário também, tá? Eu vou fazer uma reflexão de V no vetor U, tá? E projeção também. Então, vamos pela primeira. Bem, algebricamente, bem simples, né? Basicamente, usar a fórmula. Então, a projeção de U em V vai ser, eu tenho U escalar V, né? Dividido pelo comprimento de V ao quadrado vezes aqui o vetor V. Lembrando que esse cara aqui é um número, tá? Então eu estou tendo aqui um produto por escalar desse número que está entre parênteses vezes esse vetor V. Aqui dentro eu tenho um produto escalar ou produto interno, tá? Então esse U escalar V aqui é um produto interno. Esse vezes aqui é um vezes de produto por escalar, tá? Usa-se os dois sinais para representando a mesma coisa. Você olhando, você tem que saber, né, que esse cara aqui é um produto por escalar, por isso esse cara aqui vai dar um número.
por isso que em geral ele está entre parênteses, e esse cara aqui é um produto por escalar. Beleza? Tá. Bem, eu vou arrastar esse cara aqui para baixo, só para a gente fazer as operações em separado. Aqui eu tenho duas operações que eu vou ter que fazer em separado. Uma delas é o escalar V, e a outra é calcular o comprimento de V. Tá? Como eu estou interessado também no contrário, né, eu quero saber também quem é a projeção de V no vetor U, eu tenho que isso daqui é V escalar U dividido pelo comprimento de U, né?